Olá, aluno Univesp, professor Inoceso, para mais uma aula de processos industriais de fabricação. Na aula de hoje nós vamos falar especificamente do processo de retificação cilíndrica, né? Então, no processo de retificação cilíndrica, a gente vai entender que a peça ela tem um formato cilíndrico, né, e o rebolo vai atuar sobre esse material e garantindo todas aquelas informações que nós observamos na aula passada, que é a questão de acabamento, a questão de tolerâncias, né, e a questão de poder usinar material endurecido, tá? Então a primeira retificação cilíndrica que a gente usa com bastante regularidade, bastante frequência, é o que nós chamamos de retificação cilíndrica externa de passagem. Ou seja, o rebolo ele fica girando aqui, ó, ele gira, né, ele gira. A peça gira também entre pontas, né? Dois pontinhos aqui apoiando a peça, né? A peça e o rebolo giram no mesmo sentido, só que a interface entre peça e rebolo é contrária, né? Para somar a velocidade de corte. Então o rebolo gira, a peça gira no mesmo sentido, e aí eu vou mergulhando a peça ou aproximando o rebolo, depende da máquina, e esse rebolo vai passando na superfície e vai produzindo uma peça no formato cilíndrico, tá? E esse tipo de retificação nós chamamos de retificação cilíndrica externa de passagem, ou seja, o rebolo ele passa na superfície e deixa uma característica lá de cilindricidade na peça. E a peça pode ter rebaixos, né? Eu vou controlando o posicionamento do rebolo e fazendo aí uma retificação cilíndrica externa de passagem. Nas aulas, essa retificação ela foi comentada como retificação transversal, né? Retificação transversal. Eu confesso para vocês que eu nunca vi esse nome, tá? Mas o professor mencionou lá, eu considerei aqui retificação transversal, mas ela é conhecida como cilíndrica externa de passagem. Outro tipo de retificação que nós temos ainda na retificação cilíndrica é a retificação cilíndrica externa de mergulho, ou seja, eu tenho uma peça com vários diâmetros ou um diâmetro que tem que ser retificado, eu coloco essa peça entre pontas, eu pego o rebolo numa espessura maior do que a área onde tem que ser retificada para agilizar a produção ou fazer uma produção mais rápida, a gente mergulha o rebolo na peça, né? Então o rebolo girando, a peça girando também, as duas no mesmo sentido, interface contrária, e o rebolo mergulha na peça até atingir a medida final, tá? Então esse tipo de retificação nós chamamos de retificação cilíndrica externa de mergulho, né? Também nós temos aí uma retificação que é bastante comum para a produção, que é a retificação sem centros, né? Ou retificação centerless. Para que serve essa retificação? É para quando eu tenho volume de peça, para quando a peça é um cilindro, sem rebaixo, sem nenhum tipo de rebaixo, e quando a peça não tem furo de centro. Quando não tem furo de centro, então eu coloco a peça no anteparo, né? A peça ela é arrastada por um rebolo de arraste com aglutinante de borracha, e existe um outro rebolo que atua lá cortando o material. Esse tipo de retificação nós chamamos de retificação centerless, né? Para alta produção de peças de pinos retificados, tá? E também nós temos a retificação interna, né? Onde tem um rebolo que o diâmetro é bem menor, que ela tem que atingir lá diâmetros de furos que muitas vezes os diâmetros são pequenos, né? 10, 15 milímetros, e aí nesse tipo de retificação aqui nós temos lá uma rotação bastante alta do eixo, né? Chegando lá a 15, 20 mil RPMs para poder propiciar o processo de retificação, tá? Então basicamente esses processos aqui são os processos que compõem aí a retificação cilíndrica, tá? Então se gostou da aula, por favor dê um like e até a próxima.